Muito bem, vamos hoje tentar falar mais um pouquinho, já que eu passei um tempinho fora, sem poder gravar nada. Vamos tentar falar um pouquinho. E sejam bem-vindos ao esse humilde canal Mozart Responde, no qual hoje eu vou responder uma pergunta de um. Eu já falei sobre esse tema, mas eu vou falar de novo, e esse tema é inesgotável. Sempre temos o que falar. É sobre felicidade. Esse inscrito do canal acompanha e me perguntou de novo. Disse que tinha dúvidas, tal. Eu gostaria que eu falasse mais. Então, em respeito a ele, que acompanha, né, as gravações sempre, em respeito a ele, eu vou falar mais uma vez. Se bem que é só um aviso. Como eu vou fazer algum tratamento de saúde, aí talvez eu demore mais para gravar. De uma gravação para outra eu demore mais. Mas eu sempre vou estar gravando, pelo menos de mês em mês. Então, felicidade, esse tema é difícil de falar, porque assim, na ótica humana, na nossa ótica aqui da Terra, nós temos que, assim, você só é, primeiro, o conceito de felicidade para aquela a camada mais, vamos dizer assim, para um tipo de camada de sociedade, da nossa sociedade, felicidade é quando você consegue estudar, consegue se formar, consegue um emprego bom, ter dinheiro, uma casa boa, um meio de transporte, etc, etc. Para esse tipo, para essa classe, felicidade é isso. Mas se formos mergulhar mais ainda, a gente vai descobrir que esses que pensam que felicidade é ter trabalho, um bom trabalho, né? Um emprego, seu carro, sua boa casa, aí esses que têm isso, quando eles conseguem isso, eles veem que querem mais, desejam mais. E aqueles, todo mundo vê pessoas paupérrimas, mas de uma felicidade transbordante, uma felicidade que transcende aquele que tem carro, apartamento, conta em banco, etc, etc, etc. Ou seja, então, felicidade, afinal, o que é felicidade? A felicidade é aquele que tem, que é rico ou que é pobre? Porque o que é rico, quando adoece, nós, todo mundo vê, rico sem saúde. E todo o dinheiro dele não consegue comprar saúde. Então, esse também não tem felicidade. Aí, Mozart, mas aquele pobre também morre com doença e não é feliz. Mas aí é onde está o X do problema. Porque a felicidade, ela transcende a materialidade. O que chamamos de felicidade? A felicidade, para nós aqui, seres humanos, nós entronizamos esse nome de felicidade. Mas, enfim, felicidade vem de outra língua, não sei se é sânscrito ou é latim, acho que do latim, que significa fruto. Felicidade vem do fruto. Então, se eu não estiver enganado, é fruto. Acho que é do latim. Então,
Isso subentende-se mais ou menos o quê? Quando eu produzo algo, quando eu produzo, quando eu faço, quando eu fabrico, quando eu crio, quando eu estou criando, aquilo para mim é são minutos de felicidade. Foi uma criação de Mozart, foi uma criação minha. Então, naquele momento, eu estou feliz. Entre aspas. Porque a felicidade permanente não é daqui. Daqui não. Nesse mundo dual em que vivemos, um mundo em que existe bem e mal, rico, pobre, dia e noite, preto, branco. Não é daqui. A verdadeira felicidade, que onde ela é permanente, só quando a gente transcende com a nossa razão. Mas aí fica a pergunta, e o que é razão? Razão é a transcendência material do homem alcançada pela evolução e a consciência de si. Ou seja, ela transcende. Aí nós conseguimos uma felicidade permanente, porque ela transcende essa materialidade. Através da nossa razão, aqui é a nossa razão. Como eu disse, o que era razão, né? Que ela transcende essa materialidade. Mas a felicidade, ela vai além disso aqui. A verdadeira. Aqui nós podemos dizer que, como a maioria diz, não existe felicidade, existe momentos felizes, mas é lógico. Você conseguiu tudo, trabalho, dinheiro, conta em banco, etc., um meio de transporte, aí você consegue. Menos de um ano, vira tudo de cabeça para o ar, você já não está gostando daquele trabalho, você já quer outro trabalho, você já quer viver experiências mais diferentes do que aquela que você já tem, e aí a felicidade foi para o beleléu. Então, mas respondendo a esse colega que fez a pergunta, eu não estou aqui fazendo proselitismo nenhum. Pelo contrário, estou falando apenas para despertar nas pessoas e nele o sentimento de busca, sentimento de reflexão, não de proselitismo, longe de mim. Cada um é livre para pensar, para fazer, para querer fazer o que quiser. Inclusive, me escutar esse monte de baboseira que eu falo, que para muitos eu sou maluco, doido, enfim, para mim tanto faz. O que interessa é do que eu penso, esse Mozart pensa, ok? Então, sem querer ferir ninguém, nem induzir ninguém, longe de mim. Eu sempre digo assim para as pessoas, o individualismo está despersonalizando as pessoas. Ah, Mozart, o que é isso? Destrincha em palavras mais fáceis. Muito bem, despersonalizando, está tirando a personalidade das pessoas. O que é personalidade? Personalidade é aquele Mozart que, quando nasceu, já a mãe e o pai já disseram, você vai ser Mozart. E Mozart foi crescendo, e Mingau, e para a escola, eu sou Mozart, e construiu Mozart. Personalidade de Mozart. Então, o individualismo, quando bate aí em Mozart, se Mozart fosse contaminado com um individualismo,
com um egoísmo, Mozart se isolaria. Mozart não queria mais saber de ninguém. Mozart pisaria nas pessoas para subir. Mozart ia querer coisas e, baseado em querer, ele pisava. Ele não ligava para o companheiro, para o amigo. Então, isso é individualismo, é um egoísmo. Ok? Então, quando acontece isso, já, que é a maioria, eu acho, na minha concepção, acho que a maioria, muitas vezes inconscientemente ela age assim. Por exemplo, quando um país vai estar degringolando, quando o país está não consegue. Brasil, eu não queria dizer, não, mas tem que dizer Brasil. Um dos motivos é o esvaziamento das palavras. Você vê, nós estamos no ônibus, senta duas, três pessoas, senta uma, levanta, senta outra, levanta, senta outra. Ninguém, muito mal, diz, com licença, com licença, só para sentar, com licença, não diz. Quanto mais conversar, se bem que conversar dentro de ônibus é um saco. Você tem que conversar baixinho e se, feito eu, que já meu ouvido já não corresponde com a idade, aí fica difícil para escutar 100%, mas olá, aquele papinho rápido, isso não existe mais. É todo mundo com medo um do outro, ninguém chega junto, ninguém fala, não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo. Então, é uma sociedade que está se isolando cada vez mais. Então, as pessoas, quem diga, não, mas todos são iguais. Desse jeito, todos são iguais perante a lei. Vivemos uma sociedade mais moralista do que ética. Ética é outra coisa, a ética é a procura do bem comum, mas o moralismo, essa sociedade moralista, que ela vive cunhada e montada nas leis sociais. Tem que se adequar às leis sociais, porque caso contrário, você está fora do sistema. Entendeu? Esse mundo em que nós vivemos, não existe acaso, não existe causalidade. Acaso não existe, causalidade. Esse mundo que vivemos é uma causalidade. Então, aí alguém me pode perguntar, mas Mozart, como eu fazer para sair disso? É difícil, meu filho. Sair é difícil. Porque para ficar não é preciso esforço nenhum. A pílula vermelha você tomar não é preciso esforço nenhum. Mas para você sair tem que ter coragem. Coragem de quê, Mozart? Simplesmente de você desapegar. Já imagina, tu diz, Buda deixou família, ele deixou dinheiro, deixou um reinado. E o pai dele era rei e ele era um príncipe. Só dizendo isso você já entendeu, né? Então, o desapego pode levar ao primeiro degrau de uma evolução e um sentimento de felicidade. Porque quando a gente vive mais do lado de lá do que do lado de cá, aí a gente prova mais a felicidade. É como se fosse. Não confundir solidão com solitude. Não é? Quando a gente, como eu, né, eu que faço, Mozart aqui faz yoga, meditação, então, quando você pacifica, se acalma,
Então você consegue essa solitude, não é solidão, é solitude, um sentimento de completude, de que você não precisa de nada. Para ser infeliz você precisa do passado e do futuro. Mas para ser feliz, entre aspas, você não precisa de nada. Aí voltando àquele pobrezinho que é tão feliz, pobrezinho lascado que não tem nada, é feliz. E o rico lá se lascando lá de é, a doença do século, né? Que as pessoas ficam doentes. Me foge agora o nome. Depressão. O rico lá depressivo, querendo se suicidar, e o pobrezinho lá, catador de reciclagem lá, mas com a felicidade, eu já conheço muitos, sai todo dia para fazer reciclagem com a felicidade, e a gente, e nós que dizemos, pobre, pobre como? Que toda semana tem cerveja. Não agravando a ninguém, antecipadamente, desculpa esse cravei um prego na arapuca caiu na cabeça de alguém. Mas muita gente diz isso. Eu sou pobre. É melhor eu me calar para não ferir muitas pessoas. Por isso que muitas firmas ricas deixam o Brasil. Porque esses industriais que têm a língua solta e eles falam mesmo, eles dizem: o Brasil é um país de coitadinho, onde todo mundo quer ter direito. Todo mundo quer ter direito a tudo, mas dever ninguém quer ter nenhum. Aí fica difícil, meu filho. Fica difícil para que esse país vá para frente. Muito difícil. Como Gandhi dizia, né? Se queres mudar o mundo, mudas a ti primeiro. Faças atos dignos. Você, Mozart, eu gosto de sempre me botar primeiro, né? E não cobrar de ninguém. Então, quando a gente cobra muito, sempre tem alguma coisa errada aí. Eu não gosto de cobrar, para mim está tudo certo. Bem, vou encerrando por aqui. Um abraço para vocês. Alguma dúvida, ou elogio, ou xingamento, o que é que seja, pode botar aí nos comentários, qualquer coisa, pode falar o que quiser. É liberado. Só não pode abater moral de ninguém. Uma pergunta, uma discordância, isso é natural. Então, eu não posso explicar aqui, por exemplo, assuntos que, para eu explicar, eu não posso passar 3 horas, 2 horas explicando num videozinho desse. Meu celular não aguenta. O celular que está se acabando já. Ele não aguenta. Então, tem assuntos que eu levaria 2 horas para explicar pessoalmente a uma pessoa. Se ela tiver a educação de saber escutar. Porque as pessoas primeiro xingam, primeiro joga pedra para sequer querer escutar. Já vão discordando, jogando pedra. Chama logo de doido, maluco, que Mozart é doido, Mozart é maluco. Então, um abração no coração de todos. Namastê.